estar aqui. Estou muito feliz cada vez que eu vejo uma iniciativa, então o Instituto Amigos ABC, mais uma iniciativa, e a gente precisa de ter iniciativas porque elas são factíveis e elas vão melhorar, né, o atendimento a essa doença. E eu vou mostrar para vocês o que acontece lá em Joinville. Eu vejo a Adriana, eu sinto a angústia que ela deve ter, porque a gente, como profissional de saúde, a gente sabe que deve ser feito. E muitas vezes a gente não consegue fazer o que deve ser feito. E esse é o compromisso que a gente tem com vocês, com a comunidade, como médicos e profissionais de saúde. Então, eu sou neurologista, eu atuo no hospital, numa unidade ABC. Essa unidade ABC vai completar o ano que vem 30 anos. Porque faz 30 anos que existe uma evidência de que a unidade ABC é o local onde devem estar os pacientes com ABC. E deve parecer assim, mas por que tem lá uma unidade ABC, né? Então, são coisas da vida. Eu comecei a me dedicar a ABC quando terminei a residência. Eu vim no Hospital de Clínicas de Curitiba, onde não se atendia o ABC não ficava com a neurologia. E eu me deparei numa cidade onde só tinha ABC, essa sensação que eu tinha, no Hospital de Porta Aberta, em Joinville, e não tinha nenhum programa, nada com relação ao ABC. Como nós éramos mais de um, né, eu fui lá com o Alexandre Longo, mais o Norberto Cabral, nós três saímos do mesmo serviço, fomos para Joinville, e resolvemos estudar o ABC lá. E quando eu fui num congresso, o segundo congresso mundial de ABC, eu assisti uma aula sobre a unidade de ABC. E a partir disso eu falei, não, isso é uma coisa simples de fazer. E realmente é uma coisa muito simples de fazer. É só ter profissionais de saúde, é basicamente isso. Então eu coordeno essa unidade, eu trabalho também no centro de pesquisa, numa clínica privada, e eu trabalho então como presidente do Conselho Fiscal Consultivo da Associação Brasil ABC. Eu vou contar um pouquinho para vocês. É o de baixo aqui? Eu vou mostrar para vocês um programa que a gente construiu ao longo desses anos, que chama-se Programa Joinvasc. E por quê? Porque a gente sabe que é uma doença extremamente importante. É uma doença que vai cometer 1 a cada 4 pessoas ao longo da vida. É uma doença que ela está ali entre a primeira causa de morte, segunda, brigando com o infarto agudo do miocárdio, que na verdade são os mesmos fatores de risco. E 90% dos casos de AVC podem ser evitados. Se eu controlar a hipertensão arterial na população, eu vou evitar em 50% dos casos de AVC. E é uma principal causa de capacidade nos adultos. Então, a gente sabe que 70% pós-AVC não vão trabalhar, vão ter déficit motor na metade dos casos, alterações cognitivas que são terríveis porque elas são ocultas muitas vezes, vão ter distúrbios na fala, vão ter depressão. E existe uma baixa percepção da população com relação à doença, quais são os sinais e sintomas. Existe desconhecimento da importância desse tratamento, né? Para um gestor, muitas vezes, reabilitação é o quê? Fisioterapia, só esquece de todo o resto que envolve. E existe uma pequena percepção do custo dessa doença, que é um custo escondido para a sociedade. Então, esse programa Joinvasc, ele organiza toda a linha do cuidado na cidade de Joinville e na macro-região, que são mais 5 cidades. E como se faz isso? Primeiro, você tem que ter medidas. Então, você tem que ter lá dados, métricas de desfecho, métricas de custo. Está tudo desconfigurado aqui, mas não faz mal. Melhores práticas médicas, tentar implantar sempre que tem, com evidência. Ciclo de aprendizado, a gente vai aprendendo ao longo do tempo com alguns erros que a gente faz, e temos que ter o quê? Uma associação de pacientes, porque eles são a voz dos nossos pacientes. E o que a gente conseguiu ao longo desses anos? Então, desde 95, a gente reduziu a incidência, ou seja, os novos casos de AVC em 37%. Aumentamos, então, o número de pacientes internados em uma unidade AVC de 68% para 83%. Lá em Joinville, se o paciente for atendido pelo SAMU, ele vai ser levado para o hospital de referência AVC, que é um hospital público. Não interessa se o paciente tem convênio, ele quer para o hospital privado, ele não vai. Porque só no hospital público tem plantão de neurologista 24 horas. Nenhum hospital privado em Joinville tem plantão de neurologista 24 horas. E o paciente com AVC precisa de um neurologista. Também o desfecho funcional. Com a unidade AVC, a gente consegue melhorar muito o desfecho funcional. Então, a gente começou em 2010, 35% dos pacientes iam independentes pelas atividades da vida diária para casa, e agora 74% vão assim para casa.
E isso que é importante, né? A redução da mortalidade reduziu 58% ao longo desses 25 anos, né? Quanto mais, a gente viu aqui em São Paulo, eles não tem muita diferença se é AVC hemorrágico, se é AVC isquêmico. Um fato que dá para mostrar bem como a atenção primária é melhor. Se eu tiver menos AVC hemorrágico, o AVC hemorrágico é muito relacionado com a hipertensão arterial. Mostra que eu tenho uma boa atenção primária, né? Mas a gente não sabe nem se é AVC isquêmico ou hemorrágico, como que a gente vai ter medida? A gente não tem como ter medida, né? E isso também é um dado bem interessante. O Eli também falou sobre o ataque isquêmico transitório, que é a ameaça de AVC. Hoje, lá em Joinville, 25% dos casos de AVC que internamos não são AVC. É um ataque isquêmico transitório. Nós temos uma unidade de ataque isquêmico transitório, que a maioria dos serviços não interna, porque é uma pessoa que chega lá e conta: eu fiquei paralisado de um lado do corpo e agora recuperei. Então você vai investigar ambulatorial. Não, ataque isquêmico transitório é uma emergência. Mais ou menos 30% dos casos de AVC foram precedidos por um ataque isquêmico transitório. Então houve um alerta. E por causa disso nós ganhamos uma premiação, que é uma premiação de valor em saúde. O que é isso? É quando a gente foca, não é valor em termos financeiros, é o que realmente importa para o indivíduo que está sendo acometido pela doença. E como que a gente conseguiu ter o João Vaz? Então, 3 coisas foram fundamentais. Uma é a gente ter os dados verdadeiros, não dados coletados de uma base que todo mundo insere, às vezes sem muito cuidado, porque não tem o conhecimento disso, mas sim dados revisados, garimpados por um grupo de enfermeiras. Temos uma associação de apoio a pacientes e um atendimento com equipe multidisciplinar em uma unidade de AVC. Então, tudo começou com esse estudo epidemiológico, que foi publicado em 1997. A partir disso, começamos a implantar lá em Joinville a coleta de dados, que a gente chama em STEPs, pela World Stroke Organization, uma metodologia onde a gente tem os casos hospitalares, os óbitos e os casos que foram perdidos na comunidade. E esses óbitos, na verdade, você vai revisar se realmente, como óbito por AVC, se realmente foi um óbito por AVC. A partir de 2013, nós temos uma lei que protege essa coleta de dados. Então, nós temos as enfermeiras que são contratadas pela prefeitura para esse trabalho, e nós temos um comitê gestor, e esse comitê gestor ele envolve a universidade, Secretaria de Saúde, o Hospital COR, que é o hospital onde tem a unidade de AVC, e a Associação Brasil AVC. Por isso que eu digo que é importante nós termos essas ações do terceiro setor, como vocês têm aqui. Eu nunca vou me esquecer, a motivação para a gente montar uma unidade de AVC foi quando eu fui em 2000 no Congresso Mundial de AVC no Canadá, e a abertura do congresso foi feita pela presidente da Associação Canadense de AVC, né? E são, por exemplo, na Austrália, no Canadá, na Inglaterra, muitas dos guidelines e diretrizes são também feitos com a participação da Associação de Pacientes. Sério? Olha só, então, são essas coisas que a gente tem que aprender com quem já sabe fazer, né? A gente não tem que ficar inventando nada, só a gente copiar o que já estão fazendo bem feito. Exatamente. E está melhor aqui do que lá. Com certeza, não tenho dúvida. Que depois que o brasileiro faz, ele faz um pouquinho melhor, né? Isso mesmo. Então, assim, como é importante ter dados? A partir desses dados, a gente conseguiu provar que a gente precisava ter uma unidade de AVC. Então, a gente teve em 97 a primeira unidade de AVC do Brasil, e a Política Nacional de Incentivo Financeiro veio só 17 anos depois, né? A gente não pode ficar esperando uma política pública às vezes. Terapia trombolítica começamos a fazer em 98, a Política Nacional em 2012, e trombectomia aconteceu a mesma coisa. Mas como que a gente conseguia convencer o nosso gestor? Porque a gente tinha os dados, a gente mostrava: se você não fizer trombectomia, vai ser mais caro para você depois, porque você vai ter menos recuperação, mais internação, mais uso de recursos públicos. Estudamos também o nosso município, então a gente sabe aonde tem mais AVC dentro do nosso município e qual que é a principal causa dessa diferença entre as regiões da cidade. São anos de estudo.
O bairro onde tem mais AVC e mais recorrência é o bairro onde a população tem menos anos de escolaridade. Nós temos uma linha do cuidado nacional, mas cada região tem que ter a sua linha do cuidado, porque somos diferentes, né? Temos maneiras de ver a saúde diferentes, então nós temos que ter uma linha do cuidado do nosso município e ela tem que estar bem desenhada, com todos os pontos de acesso. Outro ponto, então, aqui falamos dos dados, a importância de termos dados para podermos construir as políticas públicas. Vamos falar um pouquinho da unidade AVC. Então, ela é um corte, a gente começa com uma unidade AVC e a gente começa a expandir. Para eu receber rapidamente um paciente na unidade AVC, eu preciso ter um pré-hospitalar. Se eu tenho um pré-hospitalar, eu preciso que ele seja acionado. Quem que vai acionar? A população. Então, começa todo um movimento para fazer com que funcione o atendimento desse AVC. Vou dar alta, para onde que eu vou dar alta? Eu tenho um hospital de retaguarda, ele pode ir para casa? Como é que vai ser essa reabilitação? Enfim. Nós temos um centro avançado de AVC lá no Hospital Municipal São José. E nós estamos muito preocupados não só com internação, é com o processo de alta, né? Então, uma alta monitorada, a gente tem as unidades básicas, tem alguns ambulatórios específicos para o pós-AVC, tem os locais para reabilitação, tem os hospitais para longa permanência, para retaguarda, tem o EMAD para atendimento domiciliar, então a gente tem atendimento domiciliar para anticoagulação, para reabilitação, e temos também os cuidados paliativos. Mas nós temos então o João Vasco, que coleta esses dados e monitora os pacientes durante 5 anos, mas nós temos também o Saúde Digital, que vai fazer 2 intervenções, porque não adianta só eu coletar o dado que ele não teve acesso à reabilitação. Eu preciso então de uma intervenção para que esse acesso seja concedido. E aí vem a associação, a importância da associação, né? Então nós temos a associação faz 20 anos, e a associação, poxa, desconfigurou bem agora, mas eu vou falar para vocês. Nós temos uma lei municipal de Dia Mundial do AVC, que é o dia 29 de outubro. Nós temos cadeira no Conselho Municipal de Saúde. Eu acho que a cadeira no Conselho Municipal é extremamente importante, porque a gente leva os problemas que a gente vê lá no atendimento ao paciente. E nós temos também representação enquanto associação no Comitê Gestor do João Vasco. Quais são, então, o que está na essência ali da associação? Prevenir com a educação é o caminho, conquistar por meio das políticas públicas. Nós temos que facilitar a navegação na linha do cuidado e promover também a formação profissional e pesquisa. Nós temos anualmente, então, uma campanha que ela vai de setembro a outubro, e essa campanha ela conta com um fórum anual. Esse fórum vai discutir políticas públicas. Nós temos uma ação de atividade física, que é corrida e caminhada. Fazemos 3 meses de ação em 10 restaurantes com alimentação saudável e temos a exposição interativa em locais públicos, que eu vou explicar melhor para vocês. Então, desde 2007 a gente tem essa cadeira no Conselho Municipal de Saúde. O Fórum do AVC acontecendo anualmente, a gente sempre está levando questões que a gente acha importante implementar no nosso município e região. A corrida, a projeto de alimentação saudável, a gente certifica esses 10 restaurantes que estão na busca desse tipo de alimentação. E o que a gente fez com esse dado? Então, a gente tinha esse dado que a gente sabia que anos de estudos estavam relacionados ao AVC. No início, a associação ela trabalhava muito com pacientes pós-AVC, com idosos, mas a gente falou assim, não, a gente está indo para o caminho errado. Nós vamos começar agora a trabalhar com adolescentes. Por quê? É o adolescente que toca a moda, né? Se o boné é para usar virado, se o tênis da moda é outro. No fim, até nós, cinquentonas, estamos usando o que o adolescente ditou ali, né? Então, a gente começou em 2016 um projeto com essa exposição em escolas. E a cereja do bolo foi esse projeto chamado AVC em Matemática, que a gente fez no 9º ano do ensino fundamental. O que foi isso? Então, a gente levava conceitos de AVC, levávamos a exposição interativa, capacitamos alunos do 9º ano e eles usaram, então, os dados do AVC nas aulas de matemática. Ok? Por exemplo, a gente falou aqui que tanto tempo de cérebro vai se perdendo, quantos neurônios se perdem. Então, cada aluno fazia lá o seu
capacete o seu cérebro e ia tendo tempo que ficava sem receber atendimento enquanto estava perdendo de neurônios. Esse é replicado então para os alunos das outras séries, os mais novos. Disso saiu uma tese de mestrado, então existe um produto educacional para ser usado em sala de aula no 9º ano, como o AVC sendo o tema dentro das aulas de matemática. Conseguimos, em 2024, que fosse incluído no mapa de progressão curricular na Secretaria de Saúde. Então, a partir de então, todo ano nós temos um programa e hoje a gente envolve as aulas de matemática, educação física e ciências da saúde. Aqui são os alunos, então, fazendo as oficinas na escola. A gente faz também aula para pais e professores sobre AVC. E a gente também faz formação de professores. Então, a gente fez no ano passado a primeira formação de professores para usar o AVC nas aulas de matemática e educação física. A gente tem, inclusive, se alguém tiver interesse, um material físico, né, com todas as atividades de sala de aula. Entramos também no ensino fundamental. Então, a gente está na escola SESI. Tivemos algumas ações, conhecendo a AVC em 22, um projeto grande com tabagismo que a gente tem replicado todos os anos. Aí, com hipertensão arterial. Aqui é um exemplo, né, do projeto de robótica, então uma órtese para membro superior. Então aqui é aluno da escola lá no hospital com a terapeuta ocupacional para desenvolver a órtese. Essa aluna vai falar no fórum como representante do projeto. Levo ela também para o simpósio capixaba para falar sobre o projeto. Sobre o tabagismo, a gente fez então uma criação de um game junto com a Unicenai. Aqui são os alunos programando então esse jogo e depois os alunos participando do fórum junto com a mesa redonda onde tinha o coordenador do programa de antitabagismo da Secretaria Municipal, o diretor da escola SESI, a professora, pneumologista e neurologista. E aqui a mesma coisa replicada então com hipertensão arterial. Temos também um programa de navegação na rede. A gente vê que o paciente quando recebe alta ele sai com um monte de papel na mão e ele sai muito perdido, né? Falta ainda na rede pública o que a gente chama de enlace, né? Uma enfermeira que está aqui, deu essa alta e que faça o contato para onde ele vai ser recebido. Então a gente tem feito isso na associação. Então a gente orienta os pacientes, identifica demandas que não são atendidas e também somos facilitadores nos acessos. A própria associação tem convênios com algumas faculdades, alguns cursos para facilitar o acesso. Temos atendimento tanto presencial como ao domicílio. Fazemos também as rodas de conversa, então são encontros com pacientes, comunidades, estudantes e vários temas são abordados. Então aqui são alguns exemplos, né? Retorno ao trabalho, como prevenir quedas. E a última roda de conversa, nós fizemos o lançamento do livro. Esse livro foi escrito pela Isabelle, ela escreveu quando tinha 10 anos esse livro e o pai dela teve um AVC quando ela tinha 5 anos. Então ela conta o que aconteceu com ela. E é interessante que esse livro dela, a gente não conseguia patrocínio. De jeito nenhum. Porque ela escreveu uma coisa lá na primeira página, que o pai dela chamou o SAMU e não foi atendido, né? O SAMU não foi buscado. A gente não conseguia patrocínio. Mas a gente conseguiu desenvolver o livro, mas disso a gente já teve 2 reuniões com o SAMU, porque realmente muitas vezes os pacientes não são atendidos pelo SAMU. Por que o pai dela não foi atendido? Porque ele foi considerado muito jovem, 36 anos, e o próprio pai falou no telefone que estava sentindo, eles acharam que não poderia ser um AVC. Também é uma iniciativa muito boa que eu acho que facilita muita coisa, principalmente em cidades menores, que é essa iniciativa Angels. O Angels, eu vi que a Belly é um dos patrocinadores aqui, mas o que é o Angels? Você vai transformar uma cidade e você vai reconhecer essa cidade como uma região que está comprometida com o atendimento do AVC. E para você ser uma cidade Angels, você tem que ter implementado na escola, você tem que ter indicadores bons do SAMU, indicadores de uma unidade de AVC e tem que ter esse sistema todo organizado. Nós buscamos essa certificação, então passamos 2024 buscando os indicadores, tivemos essa certificação em 2024 e isso foi muito importante porque hoje eu sempre chego para o meu gestor, nós estamos perdendo uma certificação. A gente não vai perder a certificação, mas é uma maneira da gente estar brigando com eles.
Isso que eu quero mostrar para vocês, né? Nós moramos num país onde tem as políticas públicas, nós temos trombectomia pelo SUS, mas se a gente olha esse estudo que foi feito, acho que foi publicado há uns 4 anos atrás, foi feito em 4 cidades, então Canoas, no Rio Grande do Sul, Sertãozinho, em São Paulo, Joinville, Santa Catarina e Sobral, no Ceará. Vejam que a mortalidade por AVC em Joinville aqui está em 11% e lá em Sobral 45%. Sobral está no Ceará. O Ceará é o estado que mais faz trombólise no país. Como que pode ter um serviço tão bom para atender esses pacientes para trombólise e na cidade de Sobral 45% das pessoas morrerem por AVC? Então, AVC é geografia, é o destino que você vai estar, onde você estiver, mas isso não deveria ser assim. Então, assim, qual que seria a minha conclusão, né? Que especialmente nesses tempos de recursos limitados, exemplos de um programa abrangente de cuidados do AVC de base populacional podem impulsionar a adoção ampla de políticas em AVC baseadas em dados de alto valor em países em desenvolvimento. E esses dados que eu mostro para vocês são dados SUS. Isso é feito todo com SUS. O que a gente conseguiu, como que foi esse caminho? Tem essa publicação que conta a história para vocês, que eu acho que é uma coisa para como guia, pode servir como guia. E eu trouxe, eu pedi para a Cláudia, mas ela não me autorizou, então eu não vou distribuir ainda. Mas a gente tem esse material que foi desenvolvido em 2023 com o intuito das associações se unirem e levarem esse material para o gestor. O que tem dentro desse material? Né? Mostra, então a Sandra é uma paciente vítima, uma pessoa vítima de AVC que montou uma associação em Brusque, e Brusque, uma cidade rica, é a cidade da Havan, né? Mas não tinha nem trombólise na cidade. Depois que a Sandra teve o AVC, ela montou a associação e hoje eles fazem trombólise no Hospital Azambuja, eles têm uma equipe multi e eles têm parcerias para reabilitação com a universidade. E ela um dia me falou isso, né? O AVC é problema do empresário, porque vamos ter pessoas parando de trabalhar porque tiveram AVC. Do comerciante, porque teve AVC, empobreceu, não vai comprar. E do governante, porque a saúde custa caro. O AVC, ele custa 30% para o sistema de saúde. A primeira internação custa 10%, depois são reinternações, reabilitação. 70% cai no colo de quem teve AVC. E vocês que tiveram AVC sabem disso, né? Vocês, então, o AVC é a doença que mais empobrece as famílias. A AVC é uma coisa muito séria, né? Eu vejo aqui muita gente jovem. É bom ver vocês jovens, porque os jovens não aparecem muito quando tem AVC, mas é importante que vocês aparecerem. Porque o AVC ainda é considerado uma doença de pessoa velha. Teve um AVC, já estava já na hora de ter um AVC. Não é, né? O AVC está aumentando. A gente tem um estudo em Joinville que mostra que o AVC aumentou bastante nas últimas décadas em pacientes mais jovens. Antes era menos do que 10%, abaixo de 45 anos. Isso aumentou. E aumentou por causa de um dado: sobrepeso. Então, a nossa população, ela tem mais acesso ao alimento, mas é um acesso a um alimento que não é de qualidade, e isso está fazendo com que elas se tornem doentes. Então, eu queria terminar minha apresentação aqui, estou aberta para conversar, mas o que eu quero dizer assim, é só organizar. Uma unidade AVC é só organizar, pegar todos os pacientes que estão naquele hospital, botar no mesmo local, treinar a equipe, que não é nada difícil. Hoje temos treinamentos online, é uma coisa fácil de treinar, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas eu acho que vocês agora, enquanto instituto, né, do Amigos AVC, tem que ter essa força, se unirem para que realmente é uma vergonha São Paulo não ter. Né? Então, São Paulo é o exemplo para todo o país. Então, acho que a gente tem que realmente lutar para isso melhorar. Obrigada. Muito obrigada pela sua fala. Eu vou passar o microfone para o Dirceu, né, que vai falar aqui em nome da casa.